Olá, revendedor. Hoje eu tenho o prazer enorme de receber o Roberto James, que é consultor, especialista em psicologia, tem mais de 15 anos de mercado, domina toda a parte de varejo para postos, na área de lubrificantes também. Roberto, primeiro, muito obrigado por ter aceitado conversar com a gente aqui do canal da revista Petros. É um prazer enorme recebê-lo e eu acho que é uma conversa que a gente tem assunto assim para duas vidas. Com certeza, é realmente assuntos polêmicos, né? Quando a gente fala sempre sobre essa questão da precificação, parece que faz décadas que a gente está tentando entender como é que funciona o mercado, mas é um prazer imenso estar aqui falando para essa galera da revista Petros, uma pessoa que acompanha vocês. Eu, pelo menos, acompanho muito e gosto muito do trabalho de vocês. Obrigado. A gente que agradece essa, digamos, audiência privilegiada. Eu queria que você começasse falando um pouquinho. Você tem um trabalho muito forte com a questão do varejo, né? O que é explicar varejo hoje para o dono do posto? Olha, as últimas mudanças que a gente teve trouxeram a revenda de combustíveis para o centro do varejo comercial. Por que eu estou falando isso? Quando a gente vai conceituar varejo, o que é varejo? Varejo é retalho. Ou seja, você compra uma quantidade grande da indústria ou de um distribuidor e você vende em pequenas unidades para o consumidor final. Essa é a definição mais básica que você tem de varejo. Isso é que o varejo faz, o retalho. Em inglês, retail, que é como se chama o varejista lá, nos Estados Unidos ou qualquer país de língua inglesa. Então, nós viemos na década de 90 de um mercado controlado pelo governo federal, os preços eram controlados, eram determinados por ele. Depois houve uma abertura, porém o mercado ainda ficou fechado, porque você tem um produtor que atende cinco, seis distribuidores que atendem todo o mercado. De 2015 para cá, né, o mercado virou, forma como a Petrobras começou a atender, empurrou os donos de postos para entender o seguinte: olha, você não está mais no mercado controlado pelo governo, né? Você não é mais medicamento, você não é mais commodity, você é varejo. E o que é varejo? Compra-se de um distribuidor, de uma indústria, em grande quantidade e revende em pequenas quantidades para atender o consumidor final. Então, é essa grande mudança que ainda está sendo um pouco difícil para certa parcela da revenda entender que eles são varejo. A partir do momento que você entende que você está no segmento de varejo, Ana, você tem que trabalhar com os varejistas, você tem que focar no consumidor, você tem que entender de tendências, você tem que melhorar a sua tecnologia, você tem que melhorar a sua comunicação. Eu costumo dizer nas minhas palestras, nos eventos que eu participo, que aquela época em que você construía um posto de gasolina, passava a corda, esperava o momento de abrir, tirava a corda e deixava as portas abertas para esperar que o consumidor venha, isso já acabou. Hoje está todo mundo atrás, Ana, do consumidor dos postos de combustíveis. E, inclusive, no seu artigo recente, que a gente até publicou aqui no portal da Petros, você fala da questão da precificação, de conscientizar o consumidor, porque o consumidor tende sempre a achar que a culpa é do dono do posto, né? Isso é meio que cultural já nosso. Então, como é que o dono do posto pode trabalhar para passar essa imagem, para mostrar para o consumidor final de onde é que vem os aumentos, como é que funciona? Quer dizer, como é que a gente faz para essa informação chegar? Olha, a responsabilidade total da revenda. Há alguns anos que eu venho falando, Ana, a revenda está pagando um preço alto por ficar calada. Por ter na precificação um ponto delicado para se tratar com os governos, com o Ministério Público, com a Justiça, né? Porque existe um receio muito grande dessa questão da combinação de preços, a revenda preferiu não falar sobre isso. E ao momento que ela não fala sobre isso, ela não consegue expor para a população, para o seu cliente, que ele tem a menor parcela do valor
da gasolina. Vou te dar aqui um exemplo bem básico. Em 2021, eu soltei um vídeo em que explicava para quem assistisse como é que era a divisão dos valores cobrados entre posto, impostos estaduais, federais, usina, distribuidoras. E esse vídeo bombou, teve milhões de visualizações, porque o pessoal começou a entender, não, peraí, posto normalmente ele fica com a menor parte, né? E aí você tem um déficit nesse trabalho de se comunicar com o consumidor, de dizer, olha, eu só tenho isso aqui, olha, essa é a minha parte. Inclusive, eu tenho dado até algumas dicas, Ana, de aqueles eventos que alguns sindicatos de revendedores fazem, que é o dia livre de imposto. Eu falei, muda isso. O consumidor só vai querer economizar nesse dia. Se você quer conscientizar o consumidor, faz o dia free. Como assim free? Gasolina zero? Não, não. O dia free é o dia em que eu vou vender gasolina sem ganhar nada. Quando o consumidor olhar para o valor que ele pagou antes e o valor que ele está pagando no dia free, ele vai dizer, não, mas é muito pouco. Eu falo, é tudo o que eu ganho bruto na venda desse combustível. E isso não é uma coisa, não é uma ação de marketing, né, que você vai fazer uma vez e vai, todo mundo vai esquecer. Isso é uma coisa que você tem que repetir, repetir, voltar, voltar, e assim até acontecer o momento em que a gente chegar num nível de maturidade que o consumidor americano tem. O consumidor americano, lá quando tem oscilações de preço, eles botam a culpa do governo. Eles não vão para o empresário, eles sabem que a culpa é do governo. Ó, o governo não está fazendo o trabalho dele. O poder aquisitivo da minha moeda não está conseguindo fazer com que eu compre aquela gasolina no preço que estava antes. E até que ponto as entidades que representam os donos de postos podem contribuir para isso? Porque é muito mais fácil para eles, numa ação, do que cada dono de posto fazer alguma coisa, né? Olha, Ana, eu vou te dar um exemplo que responde de cara indiretamente a tua pergunta. Se você percorrer os estados brasileiros, você vai ter X postos de combustíveis ativos vendendo combustível no estado e menos 80, 70% que são associados ao sindicato. O sindicato hoje não tem mais força para poder brigar por essas questões pela própria não participação da revenda nesses sindicatos formados. O Brasil todo tem sindicatos incríveis, presidentes altamente ativos, mas que tem até uma certa alçada. Ele não consegue atingir muito porque você precisa de dinheiro para comunicar, você precisa de dinheiro para estar em eventos, para poder ir lá no Congresso Nacional. 99% dos presidentes dos sindicatos são revendedores, ou seja, eles têm que estar lá no negócio deles também, senão o negócio não anda. Então, o cara não pode estar o tempo todo indo, buscando. Então, assim, você precisa de uma estrutura tributária, você precisa de uma estrutura jurídica que dê suporte a todas as decisões que vocês tomam. Então, assim, é um negócio muito complexo. E somente quando o revendedor entender que ele tem que participar 100%, eu acho que esse ponto aí vai ser mais impactado, ou seja, os sindicatos vão poder fazer muito mais, né, para poder ser essa voz que os revendedores precisam. Tá? Você, como consultor, né, desse segmento, que orientação que você dá para o dono do posto, para ele começar a entender, começar, porque assim, tudo depende de um planejamento também. O cara não vai sair fazendo do nada. Ele precisa primeiro se conscientizar de que ele precisa fazer alguma coisa, e depois ele precisa começar a trabalhar para fazer essa coisa. Então, qual é o caminho que ele deveria seguir, digamos assim? O primordial de todos, Ana, é que o revendedor precisa entender, quando ele está dentro do varejo, ele precisa de ajuda. Acabou-se aquela época de que é só botar produto no tanque e você vai vender. As margens estão baixas, você precisa vender muito, mas vender com qualidade. Você precisa ter um financeiro afiado para saber para quem você vai
dar crédito, você precisa ter sistemas operacionais que cuidem das suas perdas, que cuidem do volume que está entrando, que está saindo, que cuidem da movimentação dos cartões de crédito, débito, para verificar, fazer aquela conciliação. Certa vez eu vi uma reportagem, um ou 2 anos atrás, que quase 60% das transações de cartão de crédito tem falhas. Então, você tem uma série de coisas que você tem que fazer administrativamente, que você precisa de ajuda, né? Não é aquela coisa que você fica lá sentado. Aqui no Nordeste a gente costuma falar, né, que é bodega, né? A gente chama aquelas vendinhas de interior de bodega, né? Que o dono fica ali com a sacola de dinheiro, o pessoal vai passando, me dá, isso aqui é tanto, isso aqui é tanto, isso acabou. Então, você precisa de sistemas bons, você precisa de programa de fidelidade, você precisa de pessoal capacitado, você precisa estar se atualizando, né? Você precisa de consultoria especializada para crescer, né? Para saber quais as tendências. Você precisa estar participando de eventos, você precisa estar lendo. Eu costumo dizer para o revendedor que, olha, hoje a gente tem aqui 20 jornais, tem 200 portais e 3.000 blogs que você pode ler notícias. Cara, não vai por aí. Então pega um ou dois jornais que você acha mais interessante, pega alguns portais que falam sobre o teu negócio e, e filtra isso e direciona o teu conhecimento para que você não se perca em tanta coisa, né? Hoje a gente tem informação demais e informação demais, ao invés de ajudar, atrapalha. Então você precisa ter um foco muito mais direcionado nisso. Então, acho que a revenda precisa, a palavra certa é profissionalizar a sua gestão. Você participa muito de evento fora do Brasil, né? O que que esses eventos podem trazer e como eles podem contribuir para melhorar o cenário aqui dentro? O bom disso, Ana, é que a gente vê o que lá fora as soluções que ele tem, porque eles já passaram por todos esses processos que nós passamos. Hoje, eu estava num grupo de discussão do WhatsApp de revendedores, estávamos falando sobre autoatendimento. E aí a gente comentando sobre a questão do autoatendimento, que aqui no Brasil é proibido. E eu falei, olha, aí todo mundo reclamando da falta de mão de obra. Hoje a gente está com um problema de mão de obra, porque você aumentou a quantidade de carteiras assinadas e o pessoal começa a selecionar mais. Não, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não quero, acaba faltando mão de obra. E eu falei para eles, olha, isso é um excelente momento para a gente começar a debater o autoatendimento, né? Você tem uma liberdade de ter alguns momentos do seu posto, não ter ninguém para atender, né? Diminuir aquela pressão sobre a sua escala, de repente liberar seus funcionários no final de semana, dar uma qualidade melhor de vida e por aí vai. Quando a gente vai lá para fora, a gente vê tudo o que eles já passaram, a gente está passando, a gente vai passar ainda. Eu lembro que da Nex eu trouxe um case. A Nex, para quem não sabe, é o maior evento de postos de lojas de conveniência do mundo. São mais de 1.200 estandes. Quem acompanha a revista Petros sabe o que é, porque inclusive eu fui correspondente da revista Sim, Petros lá. verdade. E é um evento incrível. E eu pude participar de um debate numa reunião onde eles estavam questionando, Ana, que os consumidores de carros elétricos que iam no posto, né, para carregar os carros elétricos lá, não desciam do carro para ir na loja de conveniência. E olha, eu passei mais de quase 4 meses lá nos Estados Unidos e tinha posto assim que era 100%, eu ficava observando, 100% das pessoas que paravam para abastecer desciam do carro e iam para a loja de conveniência. 100%. Incrível. Dificilmente alguém parava para abastecer e não ia à loja de conveniência. Só que eles estavam com esse problema, porque o pessoal do carro elétrico geralmente fica lá, aí fica carregando, aí fica jogando, assistindo Netflix, alguma coisa que acaba impedindo ele, né, deixando com que ele passe não tem essa vontade de ir na loja de conveniência. E eles estavam debatendo o que fazer para isso. E na mesma hora eu pensei, poxa, a gente ainda não tem esse problema aqui no Brasil, Ana, porque é muito novo. Poucos postos de combustíveis têm carregadores veiculares para carros elétricos. Então, esse já é um problema que a gente pode trazer para cá e falar, olha, como é que a gente faz para o cara sair? Vamos trabalhar cupom, não vamos deixar ele se acostumar a ficar no carro, não. Vou te dar
só um adendo a isso. Isso é tão forte lá nos Estados Unidos que o iFood fez um acordo, né? Ou seja, uma negociação com a Tesla. A Tesla é a maior empresa de fabricação de carros elétricos nos Estados Unidos, Uhum. mas também é o maior fornecedor de carregadores veiculares, tá? Elétricos. Então, 70% dos carregadores nos Estados Unidos todos são da Tesla. E ele fechou um acordo com a Tesla. Desculpa, não foi a iFood, não. Errei, foi o BK, foi o Burger King. Perdoe aí pela informação. Foi a Burger King. Fechou com um acordo comercial com a Tesla para atender qualquer cliente que esteja carregando o carregador. Cada carregador Tesla tem uma localização, tem um número de série. Então, o cliente chega lá, começa a carregar no carregador Tesla, seja onde for, ele entra no aplicativo do BK, do Burger King, pede, aí diz que está no carregador Tesla, ele vai pedir uma numeração, ele já identifica onde é esse carregador e o entregador vai lá no seu veículo entregar o lanche, a bebida, ou o que você tiver pedido que ele possa oferecer. Bem interessante isso, né? Realmente, a gente aqui ainda, a loja de conveniência ainda está meio. Teve uma fase, acho que ela já teve melhor, aí deu uma arrefecida, agora está voltando novamente. Aí levantou-se a questão da competição com as lojas da OXXO, quer dizer, teve toda uma polêmica em relação a isso, quer dizer, incomoda, não incomoda, atrapalha, não atrapalha. E como é que você vê essa questão da loja de conveniência? Olha, a revenda de combustível está num ponto de perder a hegemonia das lojas de conveniência. A gente está falando aí de 8 a 10 mil lojas de conveniência em todo o Brasil. Não se tem um número certo, porque não tem ninguém que olhe isso, né? Então, o mercado loja de conveniência está meio que de lado. Isso eu digo loja de conveniência em postos de combustíveis, tá? A OXXO, ela chegou agora, finalizou o ano de 2024 com 600 lojas, somente no estado de São Paulo. E o que que isso quer dizer? Que ela enxergou que existe o consumidor alimentar e de food service. Qual é a diferença entre o alimentar e o de food service? O alimentar é aquele que vai comprar um feijão, vai comprar uma laranja, vai comprar fruta, legumes, uma carne, alguma coisa, compra poucas coisas, não quer entrar no estacionamento longo do supermercado, gôndolas, um metro quadrado imenso, para daí passar no carro. Não, ele quer rapidez, ele vai comprar coisas para casa. Então, esse é o varejo alimentar. Você tem o varejo de food service, que é aquele de alimentação, né? Que esse é o mais forte. Quando você pega, Ana, números absolutos, comparativos entre Brasil e Estados Unidos, a gente tem percentuais muito próximos ao percentual de pessoas nos Estados Unidos que se alimentam fora de casa é igual o do Brasil. E aí eu pergunto para você, revendedor, essas pessoas estão tomando café, almoçando e jantando no seu estabelecimento? Não. Por que que o consumidor brasileiro não pode botar na cabeça dele que ele pode se alimentar no posto de gasolina? Porque eu costumo dizer que é a tríade do fracasso, Ana. Não sei se você conhece a tríade do fracasso. É as lojas de conveniência que focam em três pontos fundamentais, que é gelo, bebida e cigarro, né? Então, você quer fracassar numa loja de conveniência, então é gelo, bebida e cigarro. Vou vender sorvete, gelo, cerveja, refrigerante, água e cigarro. Cara, isso não é loja de conveniência. Loja de conveniência, ela atende à conveniência do consumidor, ela atende àquela vontade. Eu estava certo dia numa loja de conveniência em Natal, Rio Grande do Norte, uma loja de conveniência que eu adoro muito. Quando eu entrei, aquele cheiro de coxinha, sabe? Era uma fornada de coxinha que tinha acabado de sair. E eu, pô, fui sentar na mesa, tentando aquele regime eterno que a gente faz, né? E entrou um cliente, nossa, que cheiro bom. Um cliente, eu presenciei isso. E eu virei na mesa e disse, rapaz, tá mesmo, tá irresistível. Ele foi lá e comprou a coxinha.
Eu lembro que eu passei esses quase 4 meses nos Estados Unidos e alguém me perguntou: e aí, você está sentindo falta do Brasil? Eu disse: do Brasil não, mas de coxinha. Eu tô, meu amigo, eu sinto uma falta de coxinha tão grande, né? De entrar num lugar assim e encontrar essas coxinhas. Então a gente ainda dá para reverter, ainda dá para a gente tirar esse estigma de que loja de conveniência não dá dinheiro, que as pessoas comem, Ana. Eu não consigo entender a cabeça do revendedor quando ele diz assim: ah, não, mas o cara vai lá e acha que é caro. Falou que é caro, não é caro. Você tem que saber comprar. É a mesma coisa do combustível. Se você não comprar bem, você vai vender caro. É, Quando eu tive uma vez que eu fui visitar um centro de distribuição da Amazon que fica em New Jersey, no estado de New Jersey, vizinho ali a Nova York, ao estado de Nova York, né? E aí eu fui visitar esse centro de distribuição e do lado tinha o Walmart e em frente tinha um posto. Eu fui no Walmart, né, para conhecer e tudo e tal. Aquela foi a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos. E quando eu saí de lá, eu comprei duas águas. Eu acho que era US$ 2,50 alguma coisa. Cada água dessas. $2, dois e alguma coisa. Eu digo, no hotel vai ser mais caro, com certeza. No meu primeiro dia, digo, no hotel, com certeza as coisas são mais caras no hotel, então eu vou comprar essas águas. Comprei duas águas. Botei na minha mochila, fui caminhar, fui na Pets, fui em outras lojas. E quando eu vi o posto, eu digo, atravessei a pista e fui lá ver o posto. Entrei na loja de conveniência, que era uma loja da Dunkin' Donuts, que é aquelas que vendem aquelas rosquinhas sim, famosas sim. americanas. E tinha um balcão da Dunkin' Donuts, que vende os donuts, comida, outras coisas, e tinha toda aquela parte lá dentro de mesas, cadeiras e os refrigerados e as gôndolas. E quando eu fui olhar, a água estava 90 centavos de dólar, a garrafinha de 500 ml. E eu disse, meu Deus. Eu voltei ao balcão e disse, amigo, o Walmart compra aqui para revender. Ele não entendeu, aí eu expliquei que era uma brincadeira e tudo tal, que eu havia comprado. E eu pensei, não, eu devo ter comprado uma água premium, que às vezes tem aquelas águas mais caras. Sim, é. Não, 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 era uma marca como outra qualquer. Ou seja, uma loja de conveniência vendendo mais barato que um supermercado. É possível? É possível sim. Sempre, talvez não. Mas isso é a cara do varejo. Comprar bem para poder vender barato e vender muito. Certo. Bom, dá para a gente continuar falando de um monte de coisas, né? Mas infelizmente o tempo é curto, então vamos começar a fechar. Queria que você falasse um pouquinho qual a expectativa esse ano para eventos. Você lançou um livro ano passado, como é que está caminhando esse livro? Como é que estão os planos e os projetos? E o que que você vê para esse mercado de postos para esse ano, com reforma tributária, com tudo que está acontecendo? Ana, o livro Vivendo a Varejo Americano é meu segundo livro e é o segundo livro escrito no Brasil sobre comportamento do consumidor falando de mercado. Eu fiz essa pesquisa depois do lançamento do meu segundo livro, o que inclui o primeiro livro, né? O Consumidor Tem Pressa, Corra com ele ou corra atrás dele, é o primeiro livro que fala sobre mercado de comportamento de consumo e também pós-combustíveis, lojas de conveniência. O livro Varejo Americano é mais abrangente, que eu falo sobre farmácia, supermercado, lojas de varejo em geral. Ele é mais abrangente, mas também fala sobre o mercado de pós-combustível. Então, são dois livros, são marcos na nossa literatura quando a gente fala de comportamento consumidor. Você tem diversos autores brasileiros, mas são todos didáticos, todos acadêmicos, conceituais. O consumidor compra assim, o consumidor age assim. Então, o meu é diferente. O meu, além de ter os conceitos, tem a questão da prática. No primeiro livro, eu revolucionei o conceito de consumo secundário, que ninguém tinha ainda parado para analisar isso, mostrando do porquê que o consumidor não consegue enxergar valor no combustível, porque ele é um consumo secundário. Então, está lá esse conceito abrangente no meu primeiro livro. Então, assim, a expectativa é para o lançamento do terceiro livro, né? Esse ano eu vou lançar mais um livro, tem muita coisa ainda para soltar. Não, 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 não vai ter a conexão direta com essa viagem aos Estados Unidos, ainda tem outras coisas dessa viagem que eu ainda vou publicar, mas não agora. Mas, assim, 2025 vai ser um ano muito chave para a revenda. Primeiro, que a gente não vai ter a Expo Postos esse ano. Sim, Então, muitas das tendências jogadas na Expo Postos do ano passado
vai ser, vão ficar para 2026, para a gente fazer um balanço, fazer uma releitura do que está acontecendo. E assim, nós temos, Ana, dois grandes eventos no mundo de postos de combustíveis e lojas de conveniência. Olha só, dois. A NEX, National Convenience Store Association, a National Association Convenience Store, sorry, né? A Associação Nacional dos Estados Unidos de Lojas de Conveniência. E você tem a Expo Postos. Então, todo ano você tem a NEX e a cada 2 anos você tem a Expo Postos. Se eu fosse um revendedor de postos de combustível, onde eu estaria todos os anos? Nesses dois eventos, no mínimo, nesses dois eventos. Porque é uma bagagem muito gigantesca de informação, você não consegue pegar tudo, né? Mas isso vai te direcionar. Fora isso, você tem uma série de eventos regionais patrocinados pelos sindicatos, e aí você vai lá e vê se os assuntos tratados lá vão ser importantes para você. Você tem que entender o que é que você quer buscar para 2025, né? Então poxa, mas vai ter palestra A, palestra B, palestra C. Então aí você pode fazer toda essa curadoria para você entender o que é que você quer em 2025 e aí você procurar o evento que mais vai lhe atender, né? Eu já de antemão vou lançar aqui, ainda não está tudo pronto, Ana, mas eu vou lançar aqui na revista Petros o grupo para o Anex 2025. Então, eu estou convidando, estou Que montando ótimo. um grupo para a gente ir para a Anex 25. Será, olha só, eu já tenho fama de primeiro, viu? Vai ser o primeiro grupo de revendedores independentes que não estão ligados a nenhuma distribuidora, que não estão ligados a nenhum sindicato, que vai para a Anex. Ou seja, é um grupo que o foco desse grupo não vai ser vender loja de conveniência, não vai ser vender contrato de postos de combustível, não vai ser vender qualquer produto, vai ser o melhor aproveitamento desses revendedores que vão comigo para que eles tirem o maior proveito possível da Nex. Já convido a revista PES para ir com a gente, Olha, e aí a muito gente vai obrigada. estar nesse grupo independente, tá? Focado nesse grupo. O foco vai ser esse grupo, vai ser é, é, colocar a Nex à disposição deles. Então, eu já estou craque na Nex, já entendi todo como é que funciona, a movimentação lá, e eu vou poder direcionar cada um para aquilo que ele está buscando. Eu quero ver loja de conveniência, eu quero ver lavagem de carro, eu quero ver equipamentos, eu quero ver questão dos elétricos, eu quero ver isso, quero ver aquilo. Tudo isso a gente vai poder direcionar numa curadoria independente. Então, 2025 tem muitos desafios, que a gente está passando por uma alta do dólar muito grande, né? Mas isso é o de menos, porque quem tiver interesse, quem quiser ir, a gente senta, faz um planejamento e você já vai saber quanto é que você vai gastar. Eu consigo, a, a, a gente consegue chegar num número bem aproximado, né, desse gasto aí. Eu já fui 2 vezes, então eu já consigo entender Já. todas as dinâmicas e dizer para você como é que você vai. Muito interessante isso aí, revendedor. Não pode perder essa oportunidade, né? Que não é todo dia que a gente consegue ir num evento desse porte e ainda assessorado. Isso é perfeito. Bom, Roberto, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer enorme ter você aqui com a gente na Revista Petros. O convite, você é nosso convidado para estar sempre, todas as horas, trazer o conteúdo que você quiser. E quem sabe a gente não consegue ir junto lá para a Nex, vai ser muito bom, sem Vamos, dúvida com alguma. certeza. Muito obrigado. Obrigado demais pelo convite e estou à disposição.